Como nos encontramos esta manhã? Em Vitória. A verdade é que Deus tem sido generoso com as nossas vidas e nestes dias tem vindo a trazer palavra que nos confronta e nos faz vir à luz de Cristo para que Ele nos siga a limpar. Queres continuar a ser limpo pela palavra de Deus, aquela que nos santifica, aquela que nos purifica nesta manhã? Está disposto? É sempre importante ter um coração disposto para receber a palavra de Deus. Desde há um tempo atrás tenho vindo a meditar sobre esta palavra que vou compartilhar. Creio que a santidade é um tema bastante amplo e profundo. Creio que na nossa natureza humana, ao vermos a Cristo e este crucificado, sentimos-nos muito pequenos e indignos da sua misericórdia, mas Ele amou-nos com amor eterno. Amém? Queria convidar-vos a que todos pudéssemos, em reverência diante do Senhor, pedir que a sua palavra venha de encontro à nossa necessidade e que Ele possa seguir a fazer a sua obra na nossa vida. Pai, Senhor, vimos a Tua presença, Senhor, à luz da Tua palavra. Senhor, e podemos constatar, Senhor, que somos faltos diante de Ti, Senhor. No entanto, Tu segues a derramar a Tua misericórdia porque não podes negar a Tua natureza, Senhor. Senhor, que a Tua palavra venha a ministrar-nos, a limpar-nos e a santificar-nos, Senhor. Senhor Jesus, temos necessidade de Ti. Pai, utiliza-me, Senhor, limpa o meu coração, a minha mente, Senhor, que nada se possa interpor entre a Tua mensagem, Senhor. Que nada possa sair que seja de mim, da minha carne e da minha natureza. Que seja o Teu Espírito a falar, Senhor. Utiliza-me na Tua graça e na Tua misericórdia. E ministra-me, Senhor, no Teu poder. No nome de Jesus te peço. Amém. 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 A santificação entendo que é um caminho. Não é algo que se possa alcançar muitas vezes. Podemos confundir algum sermão evangélico que venha motivar-nos e a querer levar-nos de encontro à salvação que Jesus Cristo provê. Jesus Cristo, em João 14, quando anunciava aos seus discípulos que teria que deixá-los e queria deixar-los o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito de verdade, aquele que viria e que está hoje no meio de nós para revelar-nos a sua verdade, para levar-nos de encontro a todas as nossas necessidades. Ele disse-lhes: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Temos ouvido, e estes dias, ontem principalmente, ouvimos enfaticamente dizer que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, mas o caminho é algo no qual nós necessitamos caminhar. Amém? Aquele cego, como compartilhou ontem o pastor Paco, não estava no caminho, ele estava ao lado do caminho. Muitas vezes estamos a admirar o caminho, a admirar a Jesus Cristo, a admirar aquilo que Ele faz, a admirar a sua natureza, mas não estamos realmente no caminho. Não é suficiente, conforme também compartilha o pastor Javi, ter só identidade. Querer só ter o nome e rejeitar o pão, ter o nosso vestido. Deus quer pôr-nos o seu vestido. O seu vestido, aquele que é o seu manto de santidade, aquele manto que vem a sarar-nos, que vem a limpar-nos e que vem a livrar-nos de nós mesmos, da nossa própria natureza. Muitas vezes pensamos que podemos ter uma vida por nós próprios, podemos viver de uma forma autossuficiente e encontramos-nos com situações difíceis na nossa vida, encontramos com desafios os quais nós não podemos avançar no caminho se não é Cristo a fazer a obra em nós. O grande problema que entendo que existe na natureza do homem é que muitas vezes buscamos a Deus somente como Salvador. Queremos alcançar a salvação, mas Deus é muito mais que Salvador. Ele é um Deus Criador, Ele é um Deus Pai, Ele é um Deus que ama com amor eterno, com amor incondicional, mas também é um Deus que não vem só para salvar-nos, não vem só para ser nosso Pai, Ele vem para ser o nosso Senhor.
E ser Senhor significa que tem senhorio sobre as nossas vidas. Creio que muitas vezes não entendemos a parte do verso onde ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não há vida fora de Jesus Cristo. Não podemos estar a aparentar, como falávamos ontem, falava-se de disfarces. Hoje continuo a pôr o disfarce, porque este não sou eu. Visto-me com este fato, mas é o disfarce, mas não é um disfarce causado simplesmente por uma ética moral de estar aqui a compartilhar convosco com grande responsabilidade e temor diante de Deus a sua palavra. Mas este não sou eu sou aquilo que há no meu interior, tu és aquilo que há no teu interior, e tens que estar no caminho, tens que estar em Jesus Cristo. O profeta Isaías dá uma palavra profética sobre o caminho. Em Isaías 35:8 diz que aí haverá uma estrada, um caminho, e este caminho será chamado o caminho santo. Diz que o imundo não passará por ele. Este caminho será para os remidos, os caminhantes, até mesmo os loucos nele não errarão. Diz que ali não haverá leão, não haverá animal feroz subirá por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os remidos, aqueles que aceitam a Jesus Cristo não só como Salvador, mas como seu Senhor. Aqueles que permitem que seja Deus a fazer a obra neles e não querem utilizar somente a Deus como um recurso para as suas necessidades pessoais. Aqueles que não questionam a vontade de Deus, nem se conformam àquilo que este mundo nos pode oferecer, nem se conformam àquilo que Deus nos pode dar, porque Ele é a fonte de vida. Ele pode nos dar tudo. Ele é a única solução. Mas para que Ele nos solucione, para que Ele opere nas nossas vidas, é necessário que nós sejamos caminhantes. Diz que os caminhantes, até mesmo os loucos, nele não errarão. Até aqueles que têm falta de capacidades, de conhecimento, aquelas pessoas com menos capacidade intelectual, com menos ensinamento, eles não errarão nele, porque caminham nele. Eles estão no caminho, eles são chamados caminhantes. E isso necessitamos andar no caminho como caminhantes, não como pessoas que de alguma forma adulamos o caminho e dizemos: que maravilhoso que és Cristo, que bem, que bonito, que bonito aquilo que Cristo fez, que bom. Os remidos de Deus são aqueles que são purificados pela sua sangue, não são aqueles que são purificados e justificados talvez pelos seus próprios méritos, mas sim pelos méritos de Cristo. Entanto que o caminho que é Jesus Cristo nos é revelado no seu caminho final do seu ministério, o caminho à cruz e à cruz do Calvário. Muitas vezes encontramos-nos no caminho sem entender. Encontramos-nos como se encontrava Nicodemos. Nicodemos viu a Jesus Cristo. Ele era um dos principais da sinagoga, era um líder reconhecido, e de alguma forma despertou-lhe os prodígios e os milagros que Jesus Cristo operava. E diz a palavra de Deus que ele foi à noite ter com ele. E foi a adorar, ele disse: Senhor, de certeza que tu vens de Deus, as coisas que tu fazes vens de Deus. E Jesus Cristo travou uma conversação com ele e começou a ministrar-lhes. E a dizer-lhe: pois, é necessário que nasças de novo. 3 vezes lhe disse. E não entendeu a mensagem. Muitas vezes não entendemos a mensagem, mas se eu não abro o meu coração à tua palavra, se eu não abro o meu coração à revelação da tua vontade para a minha vida, então ficarei à beira do caminho, ficarei a admirar-te e direi: que bonita a mensagem, que bonito é a obra de Cristo, mas no entanto não opera em mim, não opera, porque simplesmente, tal como Nicodemo ficou impactado com a mensagem, recebeu a mensagem, ficou impactado com a obra de Cristo, mas no entanto não passou nada mais na sua vida, ficou com admiração. E muitas vezes essa é a nossa condição, a nossa natureza humana, a nossa natureza carnal leva-nos muitas vezes a estar em admiração. Jesus Cristo continuava a mostrar aos seus discípulos que era necessário, em Mateus 16, quando ele falava com os seus discípulos, dizendo que era necessário que ele fosse a Jerusalém e era necessário que ele padecesse.
e era necessário que ele fosse julgado pelos principais sacerdotes. No entanto, diz que Pedro tomou à parte e começou a dizer-lhe, a repreender-lhe, a dizer-lhe que Deus tenha compaixão de ti, Senhor. Isso de modo nenhum te acontecerá. No entanto, Jesus Cristo repreendeu a Pedro. Muitas vezes a nossa natureza faz com que tenhamos a tendência de actuar como Cristo. Não, como Pedro nesta situação a Jesus Cristo. Leva-nos a que não queiramos enfrentar os obstáculos do caminho. E de alguma forma tentar eludi-los, tentar passá-los, tentar encontrar um atalho. No caminho que é Cristo não há atalhos, há um só caminho, há uma só carreira, a carreira de salvação. Amém? E Paulo insta-nos a que corramos essa carreira, a que andemos nesse caminho, de tal forma que obtenhamos o prémio. Amém? Não é que digamos, já está feito, não. Há que caminhar o caminho, temos que ser caminhantes neste caminho de santificação, neste caminho onde Deus vai aperfeiçoando a sua obra em nós, quando nós dispomos o nosso coração a Ele, quando nós lhe pedimos que Ele nos livre. Nós sempre temos a tendência humana, a tendência da nossa natureza é não estarmos dispostos a perder nada. Não queremos ganhar. A natureza humana leva-nos de alguma forma a sermos competidores, não é? Queremos sempre estar naquela competência que alcança mais, que vai mais longe. Essa é a nossa natureza. Não estamos dispostos a perder. Mas Jesus Cristo literalmente diz que aquele que estiver disposto a perder a sua vida por causa de mim, o que é que lhe acontece? Ganha-la. Amém? Jesus Cristo ensina-nos isto, porque Ele viveu uma vida rendida. Ele sempre viveu uma vida rendida. Ele sempre esteve disposto a render-se. O caminho de Cristo foi um caminho de rendição. O nosso caminho, o caminho de santificação, o caminho que nos leva à salvação, o caminho que nos leva à plenitude da vocação em Cristo Jesus, tem que ser um caminho de rendição. Não podemos conformar-nos aos nossos paradigmas mentais, ao nosso intelecto, ao nosso querer, ao nosso fazer, mas sim temos que renovar-nos continuamente e permitir que a palavra de Deus nos limpe, nos santifique e nos transforme, que venha Deus a nós, e conforme compartilhei o Rabi ontem, que viesse a nós a pôr-nos outra vestidura, outro manto, o manto de Cristo, que é um manto integral, inteiro. O manto de Cristo que os soldados rasgaram era inteiro, não tinha divisões. Isso manifesta a essência da natureza divina de Deus. Ele quer que nós façamos morrer em nós a nossa natureza carnal, viciada, diz a palavra de Deus, que está viciada, que está corrompida. Ele quer vir para pôr o seu manto, um manto que nos torna íntegros, porque nós, pela nossa própria natureza, não conseguimos ser íntegros. A natureza humana continuamente é como uma montanha russa, sobe e baixa, sobe e baixa, sobe e baixa. Por vezes ouvimos frases em mensagens evangelísticas que quase todos aqueles que compartem a palavra de Deus muitas vezes utilizamos, que diz, e é verdade, que Deus ama-nos. Ainda há pouco o pastor Gustavo dizia, Deus ama-nos tal qual nós somos. Amém? Crês nisso? Crês que Deus te ama tal qual tu és? Amém? Amém? Deus ama-nos tal qual nós somos. Mas porque Deus nos ama tal qual nós somos, não quer dizer que possamos continuar a estar no estado no qual estamos neste momento. Entendes? Deus ama-nos tal qual nós somos, mas Ele recusa-se que nós permanecamos desta forma. Porque Ele veio ao caminho do Calvário exatamente para redimir-nos, para limpar-nos, para lavar-nos, para santificar-nos. E não para fazermos melhores pessoas, mas sim para que a sua obra seja completa na nossa vida e possamos ser realmente, cada dia, mais como Jesus Cristo.
Quase sempre escondemos atrás desta primeira afirmação. Deus ama-me tal qual eu sou, então se Deus me ama tal qual eu sou, Ele vai me entender. Ele vai entender porque eu faço isto ou porque eu faço aquilo. Este é o meu carácter. Mas Deus vem com a sua obra, com a sua palavra. Ele vem a transformar o nosso carácter. E vem pôr em nós o carácter dele. Amém? Não nos escondamos de, se Deus nos ama tal qual nós somos, então posso permanecer assim. Ele entende, Ele é amoroso, Ele é misericordioso. Sempre temos esse tipo de motivações. E essas motivações são motivações erradas. Muitas vezes, no nosso caminhar diário com Jesus Cristo, atuamos de uma forma não temerosa, porque temor é reverência a Deus, mas em português a palavra correta, caminhamos com medo. Fazemos as coisas com medo, fazemos as coisas com contenção. Muitas das vezes, inclusive, fazemos as coisas, deixamos de fazer coisas que sabemos que estão mal, que estão erradas, por medo às consequências, mas não por amor a Cristo. Muitas vezes obedecemos simplesmente porque sabemos que há que obedecer. E essa obediência não é uma obediência que opera no amor, mas sim uma obediência que opera no medo. Mas agora a palavra de Deus ensina-nos que onde há medo não pode operar o amor de Cristo. Amém? Mas sim que o amor de Cristo nos livra de todo o medo. Amém? Não podemos estar a fazer as coisas em contenção. Não podemos estar a obedecer à palavra de Deus. Não podemos estar a tratar de esforçar-nos para santificar-nos nós mesmos. Deus vem santificar-nos com a sua palavra. Ele santificou-nos por meio da sua obra redentora na cruz do Calvário, por meio da sua sangue. Ele limpa-nos. Ele levou sobre as suas costas todo o peso do nosso pecado, todos os nossos maus pensamentos. Mas, no entanto, não temos que obedecer-lhe por medo. Não temos que obedecer-lhe com medo às consequências. Não temos que deixar de fazer isto porque sabemos que está errado, porque temos medo. Sim, temos que fazê-lo com a motivação correta, por amor. Amém? Por amor. Dessa forma, o amor de Deus opera em nós e vai-nos limpando. Quando nós atuamos em medo às consequências, quando nos coibimos, quando estamos em contenção connosco mesmo, quando nos fechamos dentro da nossa carapaça, dentro da nossa própria natureza, alimentamos a nossa natureza carnal. No entanto, Paulo dizia aos Gálatas: fazei morrer o carnal em vós. E isso unicamente acontece quando permitimos que o amor de Deus opere em nós, que a sua palavra realmente nos santifique. E quando fazemos isso, então, conforme diz a palavra do Senhor, o medo impede o amor. E a fé não pode operar se não é pelo amor. Não opera a fé sem amor. Podemos crer, podemos dizer, ok, eu já conheço esta escritura, já ouvi isto em algum lugar. Talvez, inclusive, o Luís Miguel já tenha compartilhado isto alguma vez, ou outro irmão, ou inclusive eu, se calhar, também já o compartilhei, já o senti. Mas com medo é impossível. Obedecer a Deus, estar no caminho com temor, com medo. A palavra correta é medo, em português, não permite que Deus faça a sua obra de santificação. Não permite que a palavra de Deus venha a nós e encontre um lugar no nosso coração. Não encontra lugar, porque aí há medo. Há medo, há contenção, há complexo, há prejuízo. Então a palavra não encontra o lugar, essa semente não encontra o lugar para germinar e para produzir o fruto. E isso diz o autor da Epístola de Hebreus, e dá o exemplo do rendimento de Cristo, o qual na sua carne ofereceu-se a Ele mesmo. Ele veio a ser o autor e consumador da nossa salvação.
não se aferrou à sua divindade, diz o autor da Epístola de Hebreus. Mas diz no verso 12, capítulo 5 de Hebreus, que sendo Deus chamado sumo sacerdote, verso 11, desculpem, segundo a ordem de Melquisedeque, sobre isto temos muito que dizer, mas de difícil interpretação, por quanto vos tornastes tardios para ouvir. Muitas vezes, aparentemente, estamos a receber a palavra, parece que estamos a ouvir, mas não estamos a ouvir, porque não temos o nosso coração aberto. Entra-nos por aqui e sai-nos por ali. E diz que podemos passar muitos anos, podemos estar por muito tempo, podemos aparentar, inclusive, já saber muitas coisas e ter muitas capacidades, mas, no entanto, a palavra não encontra lugar no nosso coração. Devemos já ser mestres pela razão do tempo, ainda, no entanto, necessitam que se vos tornem a sentar os princípios elementares dos oráculos de Deus, porque vos haveis feito tais que precisais de leite e não de alimento sólido. Ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra de justiça, pois é uma criança, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm pela prática as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Amém? É necessário ter o coração disposto a que a palavra de Deus venha à nossa vida a limpar-nos e a santificar-nos e exercitarmos-nos nela, exercitar os nossos sentidos, permitir que a palavra de Deus venha à nossa alma para sarar-nos realmente. Mas para isso é necessário que haja um exercício. É necessário que possamos pôr à parte os nossos sentimentos, a nossa própria plataforma. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas, no entanto, o autor da Epístola de Hebreus diz: vos haveis feito tardos para ouvir. Às vezes passamos por fases nas quais queremos esforçar-nos, tentamos ser dinâmicos, mas parece que as coisas não. Porquê? Porque continuamente encontramos-nos preocupados, demasiado preocupados, sobre aquilo que fazemos. Como se vê aquilo que eu faço? E vai um pouco de encontro ao que se compartilha aqui ontem pela tarde pelo pastor Francisco Gomes, Paco. A aparência. Preocupamos mais como nos vemos e aquilo que podemos obter. É a motivação. Vou a Cristo para que Ele venha a solucionar um problema. Jesus Cristo, na sua oração, que para mim é a maior declaração de amor que existe na Bíblia, é João 17, quando Ele encomenda os seus discípulos, a igreja, aqueles que iriam juntar-se à igreja, ao Pai, Ele diz: eu santifico-me para que eles possam ser santificados. Ele foi à cruz do Calvário, Ele caminhou o caminho, Ele foi um caminhante, Ele não iludiu o caminho, Ele viveu numa postura de rendição. Sempre estamos preocupados com as aparências, como se vê, aquilo que fazemos, aquilo que vamos obter ou receber ao fazer. Muitas vezes penso que inclusive os slogans que são utilizados em muitas campanhas que dizem estilo: esta é a tua noite. Parece que há um intercâmbio, parece que há um marketing. Jesus Cristo nunca fez marketing. Busca-me e encontrarás. Pede e receberás. Bate à porta e te será aberto. Amém? Não houve nenhum marketing. Não houve nenhum anúncio, não houve nenhum slogan. Parece que temos que continuamente pôr um slogan, pôr um cartel: olha quem eu sou. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Ele sabe quem tu és, Ele sabe quem eu sou, e por muito que nos esforcemos e preocupemos como aparentamos e aquilo que fazemos e aquilo que podemos obter ao fazer as coisas, Ele conhece o estado do nosso coração. E Ele sabe que necessitamos ser limpos, santificados pela Sua Palavra. Mas Deus tem uma questão muito mais importante para nós. Não é aquilo que estás. Deus não quer vir perguntar-te o que é que estás a fazer. Mas Deus está mais interessado em saber. Ele sabe na sua omnisciência. Mas Ele quer que tu possas responder-lhe internamente diante dEle, diante da Sua presença.
Ele quer saber por que estás a fazer. Há um dito em inglês que eu gosto particularmente, que diz: It's not enough to talk the talk, you need to walk the walk. Não é suficiente com falar o discurso, é necessário que caminhes o caminho. Amém? Não é suficiente com estar preocupado como se vê, como aparentamos. Não é suficiente com o falar, com ter uma boa retórica, com ter recebido um título, com uma história daquele cão que ladrava, mas depois, quando já agarrou o posto fixo, depois deixou de ladrar, conformou-se já ao seu status. Agora já sou filho, já sou aceite, e conforme esse status é necessário que continuamos sempre, progressivamente, no caminho. Entanto, que muitas vezes na nossa própria natureza somos dados a julgar. Muitas vezes o juízo é o que nos leva a actuar muitas vezes em contenção. Há um exemplo que é o exemplo de Simão, o fariseu, em Lucas 7, que Jesus Cristo foi a comer à sua casa, e diz que uma mulher pecadora entrou e prostrou-se aos seus pés, e diz que Simão, falando com ele mesmo, começou a dizer: se este fosse um profeta de Deus, pois ele discernia que aquela mulher era uma pecadora. Ele começou a pré-julgar, ele estava no seu patamar, ele estava de acordo à sua estrutura. Ou seja, ele não podia entender aquele acto de serviço. Ele ainda não tinha recebido a revelação. Por isso também diz a palavra de Deus que um povo sem revelação, o que é que lhe acontece? Parece. Um povo sem conhecimento parece. E o conhecimento vem unicamente pela revelação do Espírito Santo. Não vem por aprender muita letra, não vem por fazer muitos estudos bíblicos e encher-nos de letra. Vem pela revelação do Espírito Santo às nossas vidas. Encontro-me cada vez que tenho que compartilhar a palavra de Deus, não sei nada. Às vezes ponho-me a tentar montar uma estrutura de uma mensagem e vem sempre o Senhor e muda-me sempre o esquema todo. Não sei. Irmãos, não caiamos continuamente a estar no nosso próprio patamar, a julgar as coisas de acordo àquilo que nós entendemos. Ponhamos-nos no patamar de Cristo e deixemos que a sua palavra venha a limpar-nos realmente. Ele deu-lhe uma ensinança. Ele contou-lhe que havia então depois 2 devedores, e um devia-lhe 500 e outro devia-lhe 50, e perguntou-lhe, os 2 foram perdoados, pois então quem pensas tu que mais já foi para ele? Ele disse: pois aquele que devia mais foi aquele a quem mais. E ele depois disse-lhe: entrei na tua casa e não me destes água para lavar os meus pés, porque no caminho os pés sujam-se. E era um hábito naquele então, quando entravas, teres um labrinho, uma bacia para poderes lavar os teus pés. Lavar-te e santificar-te do pó, do caminho, da sujidade que provém da natureza humana. A motivação daquela mulher, no entanto, não foi de adorar a Cristo, foi de adorar-lhe, porque ela pôde ver em Jesus Cristo a santidade, a santificação. E ela sabia que não era digno, mas que ele era digno de tudo. Amém? Quem é digno? Quem é digno? Diz Cristo. Amém? Dá um aplauso ao Senhor nesta manhã. É interessante quando Jesus Cristo manda subir, em Mateus 14, manda subir os seus discípulos. Diz a palavra de Deus literalmente que ele obrigou os seus discípulos a subir à barca. Ele obrigou-os a subir à barca e a passar diante dele. Enquanto ele ficou a despedir as multidões, e tendo despedido as multidões, ele então passou a orar. E já era tarde. Diz então que os discípulos estavam na barca, estavam no caminho, e levantou-se uma oleagem e começou a açoitar o barco. E diz que já pela madrugada Jesus Cristo vem acercar-se ao barco. E diz a palavra de Deus que eles viram um fantasma. Viram um fantasma, mas era Jesus Cristo.
Continuamente, muitas vezes, quando entramos nessa natureza que é a nossa, a natureza humana, a natureza corrompida da nossa carne, que entramos com complexos, com prejuízos, com tensões, o que é que acontece nas nossas vidas? É que a nossa visão dentro do barco, dentro da barca, dentro do caminho, quando olhamos à esquerda e à direita, começamos a ver fantasmas, mas realmente não é um fantasma, era Cristo que estava ali. E Ele disse: não temais, não temas. Não temas quando te encontras em diversas provas, em diversas provações, em diversas dificuldades. Porque, sabes uma coisa? Cristo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele não pode negar a sua natureza. Amém? Ele não pode negar a sua natureza compassiva, misericordiosa. Ele não nega a sua natureza. Ele disse: não temas. E então manda a Pedro que comece a andar sobre as águas. E Pedro, no seu ímpeto daquele temperamento, começou a caminhar. E quando começou a caminhar bem. Os Gálatas também começaram a caminhar bem. Muitas vezes começamos no caminho e começamos a caminhar bem, o caminho da santidade, uau, estamos motivados, a obra de Deus, o Senhor, aquilo que Deus está a fazer na minha vida. Mas acontecem coisas, e não são coisas maravilhosas. Porque às vezes parece que pensamos que quando estamos no caminho, pois tudo vai ser uma maravilha. Mas diz que o caminho é o caminho estreito. Ele é a porta, não é o caminho. Mas o caminho é estreito. É um caminho santo. É estreito. E começamos a criar esses fantasmas dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, que impedem que a santificação de Deus opere nas nossas vidas. Não temas. Estás na barca, estás no caminho, não temas, não vejas fantasmas. Levanta os teus olhos ao céu e clama e vês Jesus Cristo. Não penses que te conheces a ti mesmo. Quero recordar-te uma vez mais aquilo que já talvez ouvistes ao longo destes dias. A santidade é manifesta do nosso interior para o exterior. Não é exterior. A santidade ocorre no nosso homem interior, que também a palavra de Deus diz que continuamente necessita renovar-se. Paulo dizia que muitas vezes cansado, mas no entanto no seu interior ele renovava-se continuamente. Às vezes o maior erro que nos pode passar é pensar que conhecemos o nosso coração. É pensar que conseguimos nós mesmos, conseguimos mediar com a nossa própria natureza, conseguimos travar-nos. É impossível. Porque, conforme dizia o profeta Jeremias, o coração é enganoso mais que todas as coisas. Quem pode conhecer o seu coração? Diz: eu, o Senhor. Ele conhece, ele esquadrinha a mente. A nossa natureza é má. A palavra de Deus diz em Gênesis 6:5 que era grande a maldade do homem na terra e que toda a sua imaginação de pensamentos do seu coração era má continuamente. Ela era má. Se formos ver exemplos de servos de Deus, vemos como que tiveram sempre essa luta com a natureza humana. Tu vês exatamente que Deus mostra a Moisés qual era a natureza do seu coração. Diz que quando Moisés, em Êxodos 4:6, quando Deus chama a Moisés e dá-lhe aquele sinal da sarça, em Êxodos 3, e chama-o e começa a mostrar-lhe sinais, há um sinal que particularmente nos revela qual é a nossa natureza. E é quando lhe diz: mete agora a mão no teu seio, e ele meteu a mão no seu seio. E quando tirou a mão, eis que a mão estava leprosa. Estava leprosa. Essa é a nossa natureza. Não podemos eludir a nossa natureza. No entanto, o poder de Deus, a sua palavra, a obra redentora, a obra de santificação operada por meio de Jesus Cristo, sim, pode. E isso foi que Deus lhe mostrou a Moisés. Agora volta a meter a mão no teu seio. Ele foi obediente à palavra, voltou a meter a mão no seu seio, e quando retirou, é aqui que aquela mão estava sarada. David, o rei, conforme o coração de Jeová. Vemos aquilo que lhe acontece quando ele sobe à terraça e vê a Betsabé e engendra pecado de adultério.
E mais grave ainda, engendra no seu coração pecado de homicídio. Ele trata de maquinar todo um esquema para enviar o esposo de Betsabé, Urias, a morrer em frente à batalha. Aí deixa o abandono. Em Urias vemos a imagem do manto de Jesus, íntegro, um homem íntegro, um homem obediente, um homem aí a cumprir. Ele não se deitou com a sua esposa. Tinha os homens em frente da batalha. E essa é a natureza da obediência. No entanto, vemos como ele morreu integralmente a cumprir a sua função. Vemos que David é homem conforme ao coração de Jeová, mas depois podemos pôr neste paradoxo: como é possível? Se tinha um coração conforme ao de Jeová, é um coração conforme ao coração de Jeová, é um coração perfeito, como o Senhor, quando chamou Abraão, anda diante de mim e ser perfeito. Mas a perfeição não se alcança ao princípio do caminho, senão ao final do caminho. Por isso Paulo dizia: prossigo ao supremo chamamento, prossigo ao alvo, não pensando que já tenha alcançado alguma coisa. E vês como David, depois de ser quebrantado, ele foi exposto também à sua natureza. E Deus levou a ser exposto. Quando o profeta Natan se põe diante de Deus, ele vê-se exposto ao seu pecado. E então aí David humilha-se. Ele não rebate a mensagem de Deus por meio do profeta, senão que ele recebe a mensagem e identifica-se com a sua natureza e postra-se aí em silício no chão, humilhado, rendido, e escreve tremendos salmos. O salmista diz posteriormente a este acontecimento, diz: Senhor, tem compaixão de mim, Senhor, porque estou angustiado, consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Ele encontra-se constritado, diz que não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Mais tarde, posteriormente, escreve o famoso Salmo 51, Salmo de David, pedindo misericórdia a Deus. A ele não lhe importava já nada que fosse externo. O que lhe importava era que Deus não retirasse dele o seu Santo Espírito. Amém? Amém. O Espírito Santo de Deus, aquele que nos vai revelando a sua palavra que nos santifica. Ele queria voltar a ouvir júbilo e ter alegria. Não me lances para fora da tua presença, dizia David. Por favor, não me lances. Tudo menos lançaram para fora da tua presença. No entanto, vemos também como Deus conserva sempre o seu pacto com David. Diz o salmista que o Senhor diz no Salmo 89, 20 e 21: Achei David o meu servo como o meu santo óleo e o ungi. A minha mão será sempre com ele e o meu braço sempre fortalecerá. Quem nos vai fortalecer, quem nos vai santificar no caminho é sempre Ele. E o caminho é para cima. E os caminhos que são para cima, se é o entendimento, conforme diz a palavra de Deus, é um caminho difícil, sempre, porque uma subida, uma costa acima é difícil. Tem sempre as suas dificuldades. Mesmo quando vais num veículo, normalmente tens sempre que reduzir uma mudança para que o motor volte a agarrar. Tens que dar aquela marcha. Vais em terceira e pões em segunda para continuares a subir. Amém? Não podes continuar a subir com aquele ímpeto na tua força e na tua carne. Mas tens de render. Tens de render sempre, continuamente. A nossa natureza é má, irmãos. Por isso temos que expô-la sempre diante de Deus. Sabes aquele conto, no dia compartilhei sobre isso em Portimão, aquele conto, aquela fábula da Bela e do Monstro? Aquele famoso conto, The Beauty and the Beast, que já inclusive bem há pouco tempo fizeram aquela Disney, aquela produção, A Bela e o Monstro. Queria dizer, irmão, que possamos identificar-nos com algo. Dentro de nós há um monstro. E há um monstro. Há um monstro. Resumindo um pouco, a Bela, aquela formosa rapariga, quis entregar a sua vida ao monstro, pensando para poder livrar o seu pai e a sua irmã, e fê-lo, pensando que o monstro iria matá-la, mas no entanto o monstro não lhe fez nada, e ela começou a dar-se conta que detrás daquele monstro havia alguma coisa. Terminou por casar-se com ele, e o monstro passou a ser um príncipe. Amém?
a sua natureza foi transformada. Há um monstro dentro de nós. De nós procedem continuamente atitudes incorretas, negativas, a cada dia, e provêm do nosso coração. Muitas vezes sempre pensamos que aquilo que contamina está fora, sempre queremos dizer que é o exterior que nos afeta. Não. Tudo aquilo que sai de nós incorreto procede dentro do nosso coração. A maldade é interna, não é externa. Exterioriza-se, tal qual como a santidade de Deus, tal qual como a obra de Deus na nossa vida é interna e consequentemente se exterioriza, se manifesta através dos seus frutos. Amém? Quando vamos ver a crucificação de Cristo, vemos exatamente a monstruosidade que há na natureza humana. Por exemplo, vemos aos discípulos que ficaram um bocado perplexos com tudo aquilo, não? Ficaram, como é possível Jesus, o nosso mestre, que esteja a passar por esta situação? Eles ficaram perplexos. Herodes tentou fazer da crucificação um show. E na mão direita uma cana, e ajoelhando-se diante dele, os escarneciam. Não era suficiente já com a agonia que estava a passar, senão na sua natureza humana continuaram a escarnecer. A lei da selva. A lei que demonstra essa natureza diabólica, carnal. Cuspiram-no, tiraram-lhe a cana e davam-lhe com ela na cabeça. Crucificaram-no no Monte Gólgota. Cuspiram-lhe. Não foi suficiente com ter a coroa de espinhos, não foi suficiente com chicotear-no, cuspiram-lhe. Isso mostra exatamente a nossa natureza. Seriam homens totalmente acomplexados. Viram aquela debilidade e bum! Essa é a nossa natureza. Essa é a monstruosidade que há no nosso coração. Essa é a lepra, o pecado. Queria recordar-te uma escritura de Mateus 25, 40, que diz: e sempre que fizestes um destes irmãos, meus mais pequeninos, a mim o fizestes. Aquilo que fazemos aos demais, estamos a fazê-los a Cristo. Da mesma forma como julgamos, seremos julgados, diz a palavra de Deus. A vara que medemos a medir os demais, com essa mesma vara seremos medidos. Temos que utilizar sempre a vara do Senhor. Muitas vezes, e creio que o mais difícil que nos é na nossa própria natureza é explicar porque é que atuamos mal. Porque às vezes, irmão, eu próprio, de mim saem muitas más atitudes. Muitas más atitudes. E às vezes noto, quando começa a coar mal, quando começa a ter uma palavra às vezes arrogante com alguma pessoa, quando começo não me dou conta, mas quando já estou a falar ou quando já estou a tomar essa posição, noto, mas já não posso parar. Essa é a natureza humana. Essa é a natureza humana. Por natureza, irmãos, diz a palavra do Senhor em Efésios 2:3, éramos por natureza filhos da ira, também como os demais. Não quer dizer que não possamos fazer o bem, mas o facto é que não podemos evitar de fazer mal, porque está na nossa natureza. Vamos deixando de fazer à medida que nós vamos minguando e que Cristo vai crescendo em nós. Cristo vai nos santificando, vai nos renovando. O salmista dizia no Salmo 51, eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Teologicamente, a nossa natureza é totalmente perversa. Somos depravados. Isso é uma condição, a depravação é uma condição universal. As Escrituras afirmam claramente isso. Em Isaías 53:6 diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele amou-nos de tal forma que sobre ele levou toda a nossa iniquidade, para que nós possamos encontrar na cruz do Calvário, nesse caminho ao Monte da Caveira, ao Monte Golgota, possamos encontrar a sanidade, a libertação da nossa própria natureza, para que possamos ser limpos do nosso pecado. Justo não há só um, diz a palavra de Deus. Não há temor. Um ensaísta francês, Michel Montaigne, disse uma vez que não há um homem tão bom que, ao submeter-se a todos os seus pensamentos e atitudes às leis, não mereça pelo menos ser enforcado 2 vezes na sua vida. Esforçamos-nos muito, mas não nos esforçamos na graça de Deus, esforçamos na nossa própria carne.
Esforçamos muito para caminhar o caminho, para que Deus nos santifique. Mas esforçamos a nossa própria carne. E vamos sempre encontrar essa frustração, que não aconteceu nada, porque realmente não nos esforçamos na nossa carne. Jeremias, Deus diz: se disseres no teu coração, porque me sobrevieram estas coisas, pela multidão das tuas iniquidades, descobrirão as tuas fraldas, os teus calcanhares sofrem violência. E diz: pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas malhas? Então podereis também vós fazer o bem, habituados que estáis a fazer o mal? Podemos nós, na nossa natureza, fazer o bem? Pergunta: achas que na nossa natureza podemos fazer o bem? Se Deus não nos transforma, se Deus não faz com que a sua natureza tenha domínio e senhorio sobre a nossa, não logramos fazer o bem. Paulo concordou totalmente com esta afirmação e dizia: obra em mim uma lei, essa é a lei do pecado. Quem me livrará deste corpo? Quem me livrará? Havia sempre, em Hebreus já se compartilhou aqui este versículo e vou terminando, diz que seguida a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Sem a qual ninguém verá ao Senhor. A santidade, irmãos, consta em termos uma atitude do nosso coração, uma atitude disposta a que Deus venha às nossas vidas realmente a santificar-nos. Não ficar por ouvir, não ficar pela tentativa, não ficar pela prova, não ficar só vou tentar. Às vezes ouço muitas pessoas que dizem: não, irmão, vou tentar. Diz: irmão, não preciso que me digas que tentes. Põe-te nas mãos do Senhor e deixa que Ele faça. Não faças uma tentativa, simplesmente põe-te nas mãos de Deus, porque Deus vai fazer a obra em ti. No entanto, tu não a vais lograr fazer. Somos santificados, irmãos, em Cristo, na cruz do Calvário, pela sua palavra. Fomos santificados, conforme diz a Epístola de Hebreus 10:10, fomos e temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por sempre. Com uma só oferta, Ele tem aperfeiçoado para sempre aqueles que estão sendo santificados. Estamos a ser santificados. Amém? Estás a ser santificado? Estás a ser santificado? Há muito por fazer. Deus tem muito por fazer na minha vida. Temos que chegarmos a Deus conforme também diz na Epístola de Hebreus 10. Seguimos a Ele com um verdadeiro coração. Não precisamos de tentar ir com disfarces ou com tentativas. Com um coração verdadeiro e em inteira certeza de fé. Diz: tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa, isto é pela sua palavra, retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque Ele é fiel. Fiel é aquele que faz a sua promessa. Consideremos uns aos outros para estimular-nos às boas obras. Pela obediência à palavra somos purificados também, diz a palavra de Deus. Já temos, diz em 1 Pedro, já temos sido purificados pelas vossas almas na obediência à verdade, a qual nos leva ao amor fraternal não fingido, de coração. Amai-vos ardentemente uns aos outros. Amai-vos ardentemente uns aos outros. Quero terminar com um verso. Em Gálatas 3:13. Quero que tu possas meditar neste verso. Este foi um verso-chave na minha vida há muitos e muitos anos, que entendi realmente a magnitude do amor de Deus para com a natureza do homem, para com a minha própria natureza, para comigo. Aquele sendo Deus, conforme há pouco dizia, não teve a que aferrar-se, não humilhou-se, viveu rendido. Mas Ele fez algo. Ele fez, conforme diz a palavra de Deus em Gálatas 3:13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele maldição por nós. Amém? Ele fez-se maldição por nós. Ele ofereceu-se para levar sobre si o peso do nosso pecado, o peso da nossa natureza humana perversa, para que possamos ser transformados, limpos e santificados. Amém? Amém. Põe-te de pé por um momento.